coloco para vocês? Querem que eu coloque antes, para vocês irem acompanhando? Então me deem uns minutinhos, tá? Peraí. Deixa eu só baixar aqui, só colocar no Ava ali para vocês. Sistema de gerenciamento inicial. Eu estou colocando ali. Beleza. Deixa eu achar aqui o arquivo. Beleza, já está lá disponível para vocês, tá? Então, quem quiser já ir acompanhando junto, abrir os slides, fique à vontade. Então, vamos lá. Continuando aqui, né? Na aula anterior, nós falamos sobre energia solar, energia sustentável, então foi o princípio aqui da nossa explicação, certo? Então, a gente viu alguns parâmetros que tem que se calcular, porque, assim, quando você vai instalar um painel solar, alguma coisa do gênero, algum outro sistema de captação de energia e tal, você tem que conhecer a característica do local. Você não pode simplesmente instalar num local que não vai ter sol, que não vai ter uma quantidade boa ali. Então, você tem que analisar a viabilidade. Então, você tem que conhecer alguns parâmetros. Um desses parâmetros que é importante conhecer é a quantidade de radiação solar, a quantidade de energia que vai chegar. Por quê? A irradiação solar ela ocorre por esses dois mecanismos que vocês estão vendo aí, que está aparecendo na tela de vocês, tá? Que é o espalhamento atmosférico pelas moléculas do ar, vapor de água e poeira, ou pela absorção atmosférica por ozônio e vapor de água e gás carbônico, né? Então, assim, a irradiação ela é dividida em duas parcelas, em duas grandezas. Uma é sobre o plano horizontal e a outra chamada de radiação direta. Aí você tem a radiação no plano horizontal é total, aí você tem duas, uma que é a radiação direta e uma que é chamada de radiação difusa. Então, para você medir a quantidade de energia que você vai ter, para você fazer uma estimativa de quanto você vai ter de energia disponível, você pode pensar nessa equação aqui. Então, a irradiação total, representada aqui pela letra G, é a soma da irradiação direta e da irradiação difusa. Então, uma das unidades pode ser feita ali, watt por metro quadrado. Então, o que eu vou mostrar para vocês? Esse curto vídeo mostra como que funciona esse sistema da energia, como que ela chega... Com feixe de radiação Q0, penetra no limite mais extremo da atmosfera. Durante o seu percurso, parte dessa radiação será absorvida, outra difundida, e, finalmente, uma terceira parte atinge a superfície da Terra. A fração difundida pela atmosfera constitui-se de uma parte que retorna ao espaço sideral, e a outra parte que atinge a superfície da Terra denomina-se radiação do céu QC. A parte da radiação que não sofreu alteração ao atravessar a atmosfera é denominada radiação direta QD. Assim, a radiação que por fim chega até a superfície da Terra é denominada de radiação global QG. A radiação global pode ser calculada por QG é igual a QC mais QD. A unidade no Sistema Internacional de Radiação Solar. Então, aqui, gente, nesse vídeo, né, só mudou a letra. Ali ele chamou de Q, desse autor do vídeo, mas aqui na referência que eu utilizei, ele utiliza a letra G, mas é a mesma grandeza ali, tá? Só um pouquinho, celular. Aí, o que acontece aqui? A gente tem que entender, tem que medir essa quantidade que chega no nosso sistema fotovoltaico.
Então, a gente tem como estimar, tem um equacionamento que ele não é tão fácil, né? Tem um monte de equação, um monte de termo, um monte de parâmetro, um monte de grandeza que tem que ser levada em consideração, mas tem um instrumento que faz isso. Esse instrumento que mede, ele é chamado de piranômetro. Na verdade, ele também não é um instrumento assim tão difícil de se construir. Tem alguns artigos na literatura que mostram o procedimento de construção. Então, esse instrumento, ele faz isso, ele mede essa irradiância solar, que eu chamei ele de G, né, e o vídeo chamou de QG, sobre o plano horizontal. Então, esse instrumento se chama o nome de piranômetro. Tem algumas empresas que elas permitem você estimar o quanto de energia você vai ter, a quantidade que você vai receber para o teu painel fotovoltaico. Então, por exemplo, esse aqui é o exemplo de um site, né? Ó, Clear Sky Calculator. Então, para piranômetros. Então, você coloca os teus dados que você tem, e ele te dá uma estimativa de quantos watts por metro quadrado você vai ter ali, tá? Então, por exemplo, você coloca ali a tua latitude, a tua longitude, a elevação, o dia do ano, o tempo, o seu horário de verão, a temperatura do ar, a umidade relativa, tá? E o modelo estimado te dá ali o valor. Tá? Então, existem alguns simuladores que você consegue estimar a quantidade de energia que você vai receber e vai estar disponível para a tua placa naquele dia, porque você tem que levar várias considerações, né? Você pode fazer uma estimativa, mas o dia tem que analisar as condições meteorológicas também, para que se consiga ter uma análise adequada, tá? Então, o site, ele tá ali embaixo, quem quiser acessar, né, bem tranquilo, mas, olha, tá aqui disponível, eu testei hoje, ó. Então, aqui no caso, ó, é o site, você muda aqui os valores, né, põe a tua posição, põe ali o dia, sei lá, 300, opa. E ele vai te dando os valores ali, então você vai fazendo a temperatura 15 graus, vai para recalcular, tá? Então, você só tem que pôr os dados, ele te dá ali uma estimativa. Aí, pessoal, com isso você consegue, né, estimar o quanto de energia que você vai ter. Porque vocês sabem que para você conseguir utilizar essa energia, os princípios fotovoltaicos que eles fazem, ele utiliza energia solar e converte isso em eletricidade para você utilizar nos seus sistemas. Então, por exemplo, você pode carregar um carro elétrico, um sistema de bateria, alimentando a tua garagem solar. Isso tem acontecido bastante. Inclusive, é um projeto em Curitiba que eles vão instalar várias garagens solares públicas nos próximos anos, porque o incentivo para carro elétrico está bem grande, né? Até coisas pequenas, assim, tipo, o carro elétrico não paga estar, tem algumas isenções ali, apesar de ele ainda ser bem caro, né, para se comprar. Então, a gente vai falar um pouquinho, vai focar nessa parte aqui da energia solar fotovoltaica. Então, o que é isso? O que é essa energia solar fotovoltaica, ou simplesmente chamada de energia fotovoltaica? É exatamente esse sistema que você vai receber, a placa recebe energia solar e ela transforma isso numa forma de energia. Você consegue utilizar como eletricidade. Então, a energia fotovoltaica, ela pode ser definida como uma ciência que utiliza energia solar para produzir eletricidade. E essa energia, ela pode ser consumida de diversas formas. Ela pode ser consumida instantaneamente. Tá? Existem acessórios simples solar que você pode até carregar celular, coisas pequenininhas assim. Ou você pode utilizar numa residência, ou você pode acumular isso numa bateria, né? Ou você pode ligar com a tua rede elétrica e mandar parte, usar como crédito, conforme você não estiver utilizando. Cada situação vai depender daquilo que você precisa, da demanda, né? Daquilo que você tiver disponível. Então, a energia solar fotovoltaica, ela pode, como eu falei, né? Ser consumida de uma forma direta ou vai ser armazenada para ser utilizada num outro momento mais oportuno. Então, o que acontece? Aqui, você utiliza essa fonte de energia, a vantagem é essa, que você não desperdiça os recursos naturais, como nós falamos anteriormente, né? Então, os recursos naturais, recursos fósseis, que suprem na atualidade 70% da nossa fonte energética, eles são propensos a um dia se esgotar, ou a questão da poluição, né, que libera muito CO2. Vocês podem procurar também na internet, quem tiver curiosidade, a cidade de Fernando de Noronha é uma que vai abolir os veículos de combustão do sistema deles, não vai mais poder vender. E a partir de 2030, os veículos que já estão em circulação também não vão mais poder circular na região de Fernando de Noronha. Tá? Então, existe essa tendência, né, a se partir para
os dispositivos que não, que sejam benéficos ambientalmente, tá? Então, tem que se entender isso. Então, o que precisa hoje? Precisam ter profissionais que sejam aptos a isso, a entender esses sistemas, instalar de uma forma coerente, né, os sistemas fotovoltaicos para se ter cada vez um desempenho maior, e tem que ter um custo-benefício adequado. Essa é uma das maiores dificuldades. Por quê? Os painéis com mais eficiência que se tem desenvolvido na atualidade, eles são muito caros ainda, eles são mais caros do que o existente, e nem sempre ela é fácil, né? Porque você tem que desembolsar uma grande quantidade para instalar o teu sistema, e tem um tempo de retorno. Então, isso nem sempre as pessoas têm essa visão, as indústrias têm essa visão, mas cada vez tem se tornado mais comum. Inclusive, muitos hospitais têm instalado sistemas fotovoltaicos, há projetos de garagem, como eu falei para vocês, inclusive na cidade de Curitiba, para que se tenham esses sistemas ali, tá? Então, a energia fotovoltaica é algo novo ou não? Deixa eu perguntar, senão vocês vão estar dormindo aí. Vocês acham que é uma tecnologia nova ou não, o sistema fotovoltaico aí? Não. Não? Quanto tempo, mais ou menos, Fabiano, que respondeu, você acha que já existe? Bom, eu tenho lembrança de calculadora, né, com É sensor, verdade. fotovoltaica, Isso né? aí. Mais alguém, gente? Alguém tem ideia Uns de 30 anos? Uns 30 anos. Mais. Vamos lá. Isso aí, gente. Podem participar aí, senão vocês vão dormir, né? Então, gente, como é que funciona década de 90? Na verdade, não. Ó. A descoberta de energia fotovoltaica, ela já é muito antiga. Ela ocorreu por um cientista muito jovem. Então, um cientista francês chamado Alexandre, né, Edmond Becquerel, não sei como é que se pronuncia isso, né, que ele só tinha 19 anos de idade quando ele descobriu que poderia se utilizar a energia solar para produzir eletricidade, mas assim, não foi nada tão que se desenvolveu naquela época, foi uma descoberta, né, que foi relatada. Então ele colocou as duas placas de latão num líquido condutor, e quando ele fez isso, a luz resplandeceu na placa. Então ele percebeu que poderia ser utilizado de alguma forma, ele percebeu que foi gerada corrente elétrica no sistema. Então, essa situação, mais tarde, ela recebeu o nome, né, ela foi batizada de sistema fotovoltaico. Então, isso ficou conhecido como efeito fotovoltaico, a geração de corrente elétrica por meio da luz, por meio da energia. Tá? Então, mas quando ela foi descoberta, não se deu muita importância naquela época, né? Foi um longo processo até que ela realmente pudesse ser utilizada. Tá? Mas então a descoberta ali, ó, desde 1839, não é algo tão novo, tá? Mas o longo processo até que se pôde utilizar. Então, de 1839 até 1873, que foi quando teve alguma coisa mais significativa, foi um outro cientista, eu não vou arriscar falar aquele primeiro nome dele, Smith, que ele percebeu que o elemento químico chamado selênio reagia à luz. Então, ele percebeu também que com esse elemento químico, ele poderia desenvolver um sistema, tá? Então, até ali, já se percebeu que outros elementos também tinham alguma ação significativa entre usar, produzir energia elétrica por meio da energia solar. Tá? Mas só em 1880, que foi 3 anos depois, que foi construída a primeira célula solar. Hoje em dia, a gente utiliza, quem sabe material da utilidade, na atualidade que se utiliza para fazer célula solar? Alguém sabe? Alguém arrisca? Não sei. Molibdênio, eu acho, não sei. Tem também, mas não é o que mais se utiliza. Alguém saberia o material que se utiliza em maior quantidade? Então, na atualidade é selênio. Mas as primeiras... desculpa, não é selênio, perdão. Na atualidade, a gente utiliza o... Agora até eu fugi o nome aqui, peraí, deixa eu pensar. Selênio foi a primeira, aí não é o molibdênio que ele falou, deixa eu lembrar como é que... Fugiu da minha cabeça agora. Deixa eu ver... Fugiu o nome do componente aqui. Silício. Isso, silício. Tá? Então, é silício o que mais se utiliza na atualidade. Então, o silício é o que predomina. A gente já vai ver as razões na sequência. Mas a primeira não foi com silício. Ela foi desenvolvida, a primeira placa, ela foi efetivamente feita com selênio.
Tá? Então, foi esse cientista, Charles Fritz, né, que ele provou que era possível produzir eletricidade sem combustível. Então, as primeiras células solares foram utilizadas selênio. Então, já uma época mais próxima da gente, o desenvolvimento mesmo começou a se tornar significativo na década de 50. Aí que houve o desenvolvimento dessa tecnologia, um laboratório Bell, chamado Bell, né? Esses cientistas, eles investigaram o elemento silício, esse sim que é o atual, né? Então, o primeiro foi com selênio, o outro foi com silício. Por que o silício se desenvolveu mais do que o selênio? Porque ele é muito disponível, ele tem abundância na Terra. Então, ele é considerado o segundo elemento mais disponível da Terra. E, de uma certa forma, ele é mais barato, certo? Então, assim, pelas características do silício, ele passou o selênio, né, na questão de utilização. Principalmente se utilizar ele com impurezas, né, ele vai reagir com uma quantidade mais significativa na presença de luz. Tá? Então, ali é o que acontece com o elemento que a gente trabalha aí. Tá? Então, o que acontece? A luz atinge uma célula solar e há uma movimentação dos elétrons. Então, esses elétrons, esses átomos se movem e isso gera elemento por meio de um circuito elétrico. Então, esse é o princípio básico de funcionamento das placas solares. Beleza? Oi. O que seriam essas impurezas? Seriam outros elementos que não é sujeira, seriam outros elementos químicos, pode ser cobalto, molibdênio, ele não é 100% silício, entendeu? Ele tem outros componentes que vão estar juntos, mas o silício é o que predomina. Se você pegar o silício puro, ele tem características menos vantajosas, ele não reage da mesma forma, tá? Além de ter um custo mais elevado. Então, é ele com outros elementos diferentes do silício. Pode ser cobalto, molibdênio, entre outros ali, tá? Beleza. Então, assim, quando tem essa situação, você tem esse movimento, essa carga, que eu vou detalhar um pouquinho mais para frente, né? Mas o silício, essa que é a escolha, porque ele é considerado um material de baixo custo em relação aos outros que são existentes, por isso ele é o que se predomina na atualidade de hoje. Então, o selênio foi a primeira placa, mas na atualidade é o silício. Tá? Então, ele é o que é mais utilizado nos painéis fotovoltaicos. Beleza, pessoal? Tranquilo até aqui? Beleza, então vamos em frente ali. Tá? Então, a energia solar, ela tem a mesma finalidade, né, para as outras formas de energia. Você pode usar para as mesmas situações que são utilizadas no momento, né? Então, você pode utilizar para carregar, para armazenar bateria, para uso residencial, para os instrumentos, sempre só tem que fazer adaptação. Mas, de forma geral, a energia fotovoltaica, ela já é amplamente utilizada para outras situações. Tem até uma brasileira que ganhou um prêmio na América Latina porque ela descobriu, um prêmio da ONU, ela inventou um sistema bem simples de purificação de água utilizando energia solar. Então, são várias as formas que elas podem ser utilizadas. Então, assim, entre elas está ali a parte residencial de empresas, tem vários filtros purificadores de água que são utilizados em tribos indígenas em outros lugares, porque é uma grande questão de mortalidade que existe por causa da poluição dos componentes, das bactérias existentes na água. Então, ela também é utilizada para purificar água, em sistemas de irrigação, monitoramento ambiental. Então, são diversos fatores que podem ser utilizados. Agora, eu quero perguntar para vocês quais seriam as vantagens que vocês imaginam em se utilizar os sistemas fotovoltaicos. Alguém conseguiria dizer? Depois de instalada é grátis a energia, né? Precisa pagar por ela. Isso. Problema para instalar, né? Que daí tem um custo mais elevado. Mas vamos supor assim, em relação à energia elétrica tradicional, beleza, instalou, depois você consegue ali, você sempre vai ter que pagar um mínimo, mas você consegue utilizar, né? Mas em relação ao sistema tradicional de energia, alguém consegue utilizar, alguém consegue imaginar alguma vantagem? Não tem corte? Isso, exatamente. Pode não ter corte, né? Então, assim, suponhamos que tem um blackout geral. Então, você utilizar a energia fotovoltaica, uma das características é essa, que você vai ter menos blackout, exatamente. Não vai ter o corte, se faltar luz, você vai conseguir utilizar, tá? O custo elevado
ele funciona da seguinte forma, para você instalar o sistema. Mas depois que o sistema fotovoltaico está instalado, ele tem um custo bem mais baixo de manutenção. Então, para você operar e se precisar de uma manutenção, o custo é bem menor do que os sistemas tradicionais. Uma dificuldade que se existe é lugares que têm altitude elevada, porque existe uma diminuição de rendimento dos sistemas tradicionais. Porém, os sistemas fotovoltaicos, como ele vai receber uma quantidade maior de energia, então ele tem uma eficiência maior em altitudes elevadas. Claro, né, nem tudo é super vantajoso, né? Então, além das vantagens, existem situações menos vantajosas também, que a gente vai falar na sequência. Mas, então, ali, vamos só detalhar um pouquinho mais essas condições. Então, menos blackouts. Então, assim, ela tem uma propensão muito menor do que as outras fontes de energia de sofrer alguma falha no sistema. Então, por exemplo, torna-se algo bem popular na área de saúde, porque imagine se você tem uma emergência hospitalar, você precisa dos equipamentos funcionando e tem um plano, um blackout geral ali. Então, muitos hospitais têm instalado sim, tem até uma reportagem que eu vi essa semana ali do hospital em São Vicente, que eles instalaram um sistema fotovoltaico bem grande ali para suprir a energia deles, além de que, pela questão de legislação, há benefícios, sabe, assim, para os hospitais, para as áreas de saúde que utilizam. Há reduções de impostos, então há um incentivo em relação a isso, em relação a esse sistema aí, tá? Então, menos blackouts é uma delas. Então, quando se compara com os custos tradicionais, o custo é bem menor, a dificuldade é isso, é o custo inicial, a quantidade tem que se desembolsar para fazer esse sistema. Mas se o projeto for instalado de uma forma adequada, o custo, de uma forma geral, vai ser baixa, você vai ter um retorno, né? Então, vai ter um bom custo-benefício, principalmente com o passar dos anos, depois de um tempo ele se paga, tá? Então, os sistemas tradicionais, conforme se aumenta a altitude, o ar rarefeito em geradores tradicionais, eles tendem a ter uma diminuição na eficiência, o que é o contrário dos painéis fotovoltaicos. Tá? Agora, gente, quais seriam as desvantagens dos painéis fotovoltaicos aí desse sistema? Alguém saberia dizer? Região com baixa incidência de sol? Exatamente, você não pode instalar em qualquer lugar, né? Se for uma região com baixa incidência de sol, já não dá. O custo fica muito alto e demora, né, a se pagar. Isso, exatamente. Tá? Então, claro, isso é fundamental, com certeza, certíssimo, tá? Que mais poderia ser dificuldade aí nos painéis fotovoltaicos? Alguém mais saberia dizer? Mais algum? Energia só pode ser capturada durante o dia? Isso, certo, Leandro. A energia só pode ser capturada durante o dia. E para usar energia de noite, poderia utilizar? Ou num dia Tem que usar uma nublado? bateria daí, né, para armazenar energia. Isso, exatamente. Durante o dia. Degradação acelerada em algumas situações, dependendo das condições, sim. Então, assim, você só tem energia solar durante o dia. Um dia nublado, você consegue também energia, mas uma quantidade muito menor. Então, você tem essa dificuldade, que você pode ter um dia nublado e você não consegue usar de noite. Mas se você precisar usar de noite, você vai ter que ter um sistema de armazenamento. Então, o custo inicial já é caro para você montar o sistema, e se você tiver que colocar um sistema de baterias, o custo vai ficar mais elevado ainda. Então, rapaziada, excelente aí, né? Então, alguma desvantagem é isso, uma delas é o custo, que é elevado, geralmente elas se pagam entre 5 e 10 anos, tá? Então, vou falar da degradação no chat também, tá? Legal, ali, não acompanhei todas, né? Mas, ó, falou importante ter como armazenar no caso de hospitais, isso aí o Osnei e o André falou da degradação. Depende de como são as condições, né? Da região, ele pode ter num ritmo maior ou menor. Mas é isso aí. Então, assim, você pode ter alguma dificuldade para armazenar essa energia, você vai ter que ter um sistema que seja adequado, que seja bom, que seja eficiente, para que isso ocorra. Tá? Então, essa é uma questão que pode aparecer ali também. Além disso... Cortou um pouco o que você estava falando, Rodrigo. Esse custo é recuperado entre 5 e 10 anos, mas isso aqui é só o sistema fotovoltaico ou também com alguma coisa de bateria aqui? É que assim, a bateria também inclui nesse tempo, você consegue recuperar entre 5 e 10 anos, porque o sistema vai encarecer ainda mais, mas se você tiver uma bateria, um sistema, você também vai conseguir utilizar mais essa energia, você vai conseguir aproveitar de uma forma melhor, porque você pode armazenar e você não vai só utilizar naquele momento
que você tem sol, então você pode ter um uso contínuo, então você pode até acelerar um pouco, dependendo do teu sistema, dependendo do teu projeto, isso pode acontecer sim. Então a bateria encarece, mas por um lado você conseguiria utilizar numa quantidade maior. Então imagine uma região rural, que você precisa ter um aquecedor ali, para algum sistema. Então, pode ser um sistema de purificação de água. Você só vai conseguir ter esse sistema funcionando durante o dia. Se você tem uma bateria encareceu, mas você vai conseguir usar energia por um período mais longo. Então, você consegue usar mais energia de uma forma, tá? Então, assim é incluso. Mas é uma média. Pode demorar um pouco menos, um pouco mais, depende ali da situação. Mas, usualmente, eles dizem, os fabricantes, que entre 5 anos você recupera. Mas tem sistema que é um pouco mais, entre 5 a 10 anos. Por isso que aumenta o custo. Depende da tua estrutura, depende do que você tiver, do quanto você utilizar. Professor, Oi, fala, Alessandro. e a qualidade dessa energia que vem, ela é semelhante às de hidrelétrica, semelhante à energia, a qualidade, que eu digo assim, potência, ou depende do tamanho da placa? Não, isso sim. Digamos assim, energia é a mesma, mas você vai ter que dimensionar a quantidade de placas, a quantidade depende da demanda que vai ter, sabe? Então, assim, é a mesma energia elétrica, você usa exatamente igual. Mas, por exemplo, assim, se você tiver uma demanda muito grande de energia, a tua quantidade de placas vão ter que ser muito maiores. Ou você pode comprar uma placa com uma eficiência maior, só que uma placa mais eficiente do que o comum, ela é mais cara. Entende? Então, assim, é uma placa, mas o engenheiro vai ter que projetar o sistema, vai ter que imaginar quanto que ele precisa de energia, com base nisso, sabe que existe uma eficiência, um rendimento, tem todo um equacionamento. Eu não vou chegar a entrar tanto nessa parte de equacionamento, mas se vocês quiserem, depois podemos conversar num outro momento aí, tá? Se vocês acharem interessante a parte de equacionamento. Mas, sim, você tem que equacionar, projetar para dimensionar ali de acordo com a quantidade que você vai utilizar, mas a energia é exatamente a mesma, só tem que ser bem projetada, né? Porque se você projetou uma placa para uma demanda muito grande, você não vai conseguir. Aí você pode associar várias placas, elas podem ser associadas em série, em paralelo, dependendo daquilo que você precisar. Entendi. Era isso. Você consegue configurar, então, obrigado. Fala. Rodrigo, somente uma porcentagem do sol que chega, digamos assim, na placa é aproveitada ou utilizada por ela, a absorção dela? É só uma porcentagem, exatamente. Não consegue aproveitar, você não tem 100% de rendimento, você tem uma eficiência que você consegue. Então, parte dessa energia você não vai conseguir utilizar. Hoje em dia, muito estudo na área científica, principalmente na Europa, a França e a Alemanha, eles têm, liderados em ramos de pesquisa, eles têm feito sistemas que você consegue ter um rendimento maior dessa energia. Só que o problema é que não é barato, vai ficar caro pra caramba, vai ficar caro mesmo. Beleza? Ok, obrigado. Isso aí, rapaziada, vão perguntando aí mesmo, tá? Então, é isso, você ou vai ter que usar só no período que você tem sol, ou para você poder usar num período noturno, para você carregar no sistema, você vai ter que ter uma bateria ali no teu projeto, tá? E aí, acho que o Maruf falou ali, né, o primeiro, que é a variabilidade de recurso solar, que você pode não ter sol na mesma quantidade em todos os lugares. Então, você tem que analisar tudo. Você tem um engenheiro que vai projetar isso, o tecnólogo, a pessoa referente a essa área, ele vai ter que conhecer as condições, vai ter que conhecer o solo, a absorção, a quantidade de energia que chega, a quantidade que vai precisar, e vai ter que fazer análise do custo-benefício. Mas a tendência é que no futuro você tenha mais incentivo para utilizar. Então, vai ser algo que vai despontar ainda mais. Já tem nos últimos anos aparecido muito essa parte solar, mas nos próximos anos vai ser ainda mais. O exemplo que eu falei da cidade de Fernando de Noronha, tá? Então, a partir de 2030, nem os veículos que estão lá poderão mais circular. Então, isso aqui vai bombar na região. Então, assim, os componentes, vamos falar um pouquinho agora sobre a relação dos componentes fotovoltaicos. Então, nessa figura, a gente tem aqui uma situação ali, né, uma residência, no caso, que tem a placa solar, e nesse caso, ela está ligada na rede elétrica, né? Então, ali, como é que funciona isso? Você vai planejar o teu sistema, vai fazer o teu projeto de acordo com o que você tiver ali. Então, dentre os sistemas existentes, o que a gente precisa ter para ter o meu sistema fotovoltaico? O que eu preciso ter? Preciso ter o recurso solar. Então, o que é esse recurso solar? Esse recurso solar é energia, né? Então, se você não tem essa energia, obviamente, você não vai conseguir
tratar, né? Então, o teu sistema tem que receber só numa quantidade significativa. Então, você tem que ter as células fotovoltaicas. As células são unidades individuais, que são material com silício à base, que são tratados com algumas impurezas químicas, né? Feito por um processo chamado dopagem. Esses materiais, eles são classificados como semicondutores. Eles têm uma característica de reagir à luz solar e criam a tensão. Então, você tem as células fotovoltaicas, que elas são pequenininhas. Aí você junta essas células e você vai ter um módulo. Então, você vai ter um módulo ou um painel, são dois termos que aparecem. Então, são várias células que elas podem estar ligadas tanto em série quanto em paralelo para fornecer a tensão e a corrente que você precisa, né? Então, assim, quando elas estão ligadas em série, as correntes se somam. Quando elas estão ligadas em paralelo, né, você vai ter ali a quantidade da tensão que vai se somar. Então, assim que funciona o sistema, assim que funcionam os módulos, tá? Então, na verdade, desculpa, é o contrário do que eu falei. Quando ela está em paralelo, a corrente vai somar. Quando ela está em série, o sistema vai ter a tensão somada. Tá? Então, assim, você vai ter que projetar de acordo com o que você quer, respondendo ali a pergunta de antes, tá? Que foi feita ali. Cada situação você vai ter que ser projetada de acordo com o que você quer, de acordo com o número de placas. Então, além das células fotovoltaicas, você tem aqui a chamada, né, o módulo, o painel, a matriz, que é o teu sistema como um todo, consiste em vários painéis, que eles podem estar ligados também em série ou paralelo, eles vão fornecer as tensões e correntes específicas, conforme o projetista vai fazer. Esse sistema vai estar preso numa altura, né, numa estrutura de montagem. Então, pode ter também a bateria. A bateria é um dispositivo de armazenamento de corrente de energia elétrica, né, então ele armazena corrente direta, DC, né? Então, tem muitos sistemas que eles vão estar direto conectados na rede de distribuição. Então, para você poder conectar o teu sistema na rede de distribuição, vai ter que ter um inversor, tá? Então, o inversor, ele faz essa conversão da corrente direta em corrente alternada, tá? Então, ele faz uma conversão para você poder utilizar nos equipamentos usuais. Aí, pode-se ter um controlador de carga também. Por exemplo, você vai ter uma bateria ou vai utilizar direto ali, vai mandar para a rede. Tá? Então, esse controlador de carga, ele vai regular a quantidade, ele vai manter a tensão ali da bateria de acordo com o que você quer. Aí, a carga elétrica também, que para você utilizar no eletrodoméstico, né, os dispositivos assim, você vai ter que ajustar isso. Então, ela tem que ser contínua ou alternada, né? Alguns sistemas, eles são mistos, eles têm os dois, tanto híbridos, né, são sistemas híbridos, pode ter corrente contínua alternada, você vai conseguir escolher ali. Aí tem a questão de cabeamento, então tem que se dimensionar, ver o teu sistema elétrico, ver se ele está adequado, ver a questão de fases, ver a questão de potência, então toda essa parte elétrica tem que ser envolvida. E tem que ter também um protetor contra surtos. Por exemplo, se tiver um dispositivo, se tiver um choque elétrico, um curto-circuito causou um choque elétrico. Então, você tem que ter para evitar o dano, né? Para evitar essa flutuação de energia. Então, são várias questões que você tem que ter para analisar o teu módulo ali, o teu sistema, a tua matriz. Beleza, gente? Tranquilo até aqui? Então, vamos em frente aí. Aí, na sequência, o que nós entendemos, né? Nós vamos entender que esse sistema, que vão utilizar baterias, alguns sistemas vão ter que ter a necessidade de se usar noturno também. Você vai precisar de uma quantidade maior, você quer armazenar o teu sistema, então você vai ter que ter uma bateria, que ela pode ser vantajosa, por exemplo, se o teu sistema tem uma bateria, deu um blackout, você continua utilizando o teu sistema por causa da bateria. Já o sistema que estiver ligado na rede e não tiver bateria, se der um blackout na rede, você também não vai conseguir utilizar do mesmo modo, tá? Então, os projetos, eles vão incluir isso em algumas situações, depende daquilo que tiver do projetista, né? Se ele vai decidir que ele vai utilizar em mais de um período, se ele vai querer armazenar, ele vai ter esse aumento do custo, tá? Mas a vantagem de ter uma bateria é isso, se o dia estiver nublado, ou se for no período da noite, você consegue utilizar aqui o sistema fotovoltaico. Além de que você tem um blackout, você precisa desligar a luz, você consegue fazer um isolamento da rede. Então, essa é uma das vantagens de ter a bateria. Então, esse sistema é chamado de sistema autônomo, tá? Você consegue ficar independente, você pode armazenar a tua bateria de acordo com a demanda que se precisa. Aí, o controlador de carga ali que eu citei para vocês, tá? Eu detalhei aqui os principais, a parte de cabeamento ali e tal, ele tem que analisar para cada situação,
tá? Então, você vai controlar, né, a tua distribuição entre o que você vai utilizar e o que vai ser armazenado. Então, por exemplo, houve um excedente de energia gerada. Então, o controlador de carga, ele vai fazer isso. Ele vai carregar as baterias. Agora, essa demanda está maior do que a geração, você vai utilizar a carga da bateria. Então, o controlador de carga, ele tem essa função, que você consegue utilizar direto ali pela bateria, ou você vai estar carregando a bateria, tá? Até que se tenha na condição que você esteja na condição que você espera ali. Aí, existem várias classificações dos sistemas fotovoltaicos. Então, a primeira delas que a gente vai ver, já comentei, na verdade, aqui com vocês, são os sistemas diurnos. Então, para você utilizar a energia de uma forma diurna, você não vai ter uma bateria para armazenar o seu sistema, são para projetos muito simples. Então, são projetos que só pode utilizar, ou que você só vai precisar durante o dia. Então, eles não possuem bateria, ou eles não estão conectados à rede. Esses sistemas, eles recebem o nome de sistemas off-grid, que são sistemas autônomos, que eles não dependem da tua situação, tá? Então, assim, você vai utilizar o teu purificador de água, você vai utilizar a célula solar de uma forma direta, então ele pode não estar ligado a nada. Então, isso é muito comum, principalmente nas regiões rurais. Então, esse sistema aqui, tá? Então, alimenta bomba de água, sistemas de limpeza, então, sistemas de ventilação, dentre os vários usos, apenas no período do dia. A desvantagem é essa. Esse sistema, se você precisar usar de noite, ou se o dia estiver chovendo, estiver bem nublado, você vai ter uma quantidade muito pequena de energia. Professor, duas perguntas. A manutenção dessas placas, elas têm manutenção? Qual que é o tempo de duração delas? E também sobre os equipamentos ali, eu consigo agregar ali um CLP ou até mesmo, vamos dizer assim, um aplicativo para gerenciar isso aí e eu conseguir ter um controle de todo esse dispositivo todo que nós vimos aí? Obrigado. Vamos lá. Então, assim, a duração das placas, elas podem durar muitos anos, 20, 30 anos, depende da tua sistema, depende do teu local que você instalou, depende de como você fizer. Por exemplo, limpeza, começou a chover, chuva de pedra, e começar a detonar o teu sistema, tiver rachadura no teu sistema. Então, conforme você fizer a manutenção, fizer todos os cuidados, você vai ter por mais tempo ela utilizando, tá? Então, assim, depende do sistema, não dá para dizer uma quantidade fixa, né? Mas, digamos assim, ela pode durar 20 anos, 30 anos, se ela for muito bem feita a manutenção, 25 anos, tá? Então, assim, depende da tua região, depende de como ela está sendo cuidada, mas a média 20 anos ela aguenta, tá? Pelo menos 20 anos ela aguenta aí, é para aguentar, pelo menos é o que dizem os fabricantes, tá? 20, 25 anos, de uma forma bem tranquila, 30 anos, até alguns casos ali, se for feita a manutenção certinha. Em relação a pôr um CLP, com certeza, consegue sim colocar, já tem tecnologias que se desenvolvem isso, até a WEG está trabalhando bastante, né, que a WEG trabalha com painéis solares, eles têm um sistema de desenvolvimento dessa tecnologia, sim. É bem possível, sim. Beleza? Ok, obrigado. Nada. Isso aí, gente. Se tiverem dúvida, vão perguntando mesmo. Então, ali, o sistema independente, né? Então, é um sistema independente, com corrente direta, ele vai ter o armazenamento em baterias. Então, assim, muitos desses sistemas, você vai utilizar, eles vão fornecer, né, uma corrente direta. Mas, assim, as baterias, para você fornecer uma casa, elementos portáteis, você vai ter que usar um controlador, né, para dizer quanto que vai, quanto você vai armazenar, e vai ter que ter um inversor, no caso que você quiser fazer uma conversão ali. Então, você vai ter os sistemas que vai converter em corrente direta e corrente alternada. Aí, nessa situação, você vai ter que ter um aparelho que faz essa conversão, né, que é chamado ali os inversores. São os inversores que fazem essa transformação de corrente direta em corrente alternada, porque, de uma forma geral, os equipamentos de residência, assim, né, são correntes diretas, para eles terem um custo menor. Mas as baterias, os painéis fotovoltaicos, eles vão gerar corrente direta, então tem que ter essa conversão. Então, aqui, por exemplo, um sistema com bateria, né? Então, você vai ter ali um painel fotovoltaico. Esse aqui é um sistema que ele consegue funcionar de uma forma independente, porque você tem a bateria. Então, ele vai formar ali, vai liberar, né, corrente contínua ou corrente direta, são os dois
Temos que parar ali, vai ter um controlador de carga, que ele pode mandar para a bateria quando ela estiver descarregada, ou se o teu sistema está usando uma demanda maior, ele pode utilizar a demanda de bateria. Mas para você utilizar nos equipamentos elétricos, vai ter que ser corrente alternada. Então, ele vai passar por um inversor, que ele vai fazer essa conversão. Então, a configuração mais simples, né, é aquela com que a carga seja compatível. Você pode ter uma situação que você não tem um inversor, mas a tua carga tem que ser compatível com a corrente contínua, né, a corrente direta. Tá? Então, esse sistema ele seria bem simples, ele seria só composto pelos painéis e controladores. Beleza, vai utilizar. Agora, se você for utilizar isso nos equipamentos eletrônicos, aí tem que colocar um inversor de frequência para adequar o funcionamento. Aí você pode ter o teu sistema conectado à rede elétrica, que você pode, o teu excedente, mandar para a distribuidora de energia e utilizar isso como crédito. Você tem um período de 5 anos para fazer ali, tá? Eu só vi o chat agora, da manutenção da placa, eu já respondi, né, Osmel? Bem pouco. Tem que fazer limpeza, tem que analisar ali se tem umas rachaduras e trocar, tem que ter cuidado que pode ter curto-circuito, tem um monte de coisinha que pode acontecer. Mas, de uma forma geral, é bem mínimo isso daí. Se você tomar os cuidados certinhos, não vai ter muito problema, não. Tá? Então, assim, quando você tem um sistema que é ligado à rede, ele é principalmente nas regiões urbanas, tá? Porque, assim, tem muita sobrecarga, né? Muitas pessoas utilizando. Então, esses sistemas, eles ajudam a aliviar um pouco, tá? Então, ele ajuda a aliviar a pressão que existe por causa dessa carga adicional que é formada pelos painéis elétricos. Aí, os sistemas também conectados à rede, né? Daí funcionaria dessa forma. Você tem o teu painel fotovoltaico, você vai ter ali um inversor, porque usualmente nas residências você vai utilizar ali a corrente alternada, tá? Então, você pode ter essa carga para equipamentos elétricos de corrente alternada, ou você pode ter um sistema bidirecional, né? Que você pode mandar energia para a rede, ou você pode receber ali. Daí o balanço é feito mensal, mas você nunca vai pagar menos do que a quantidade mínima. Não é possível zerar a tua conta de energia elétrica, mas você vai pagar ali a quantidade mínima, que é uma quantidade bem inferior, tá? Então, o diferencial disso, né, o inversor de frequência, que vai estar em sincronia com a fase, ele vai fazer isso, vai conectar a rede interna e externa, né? Ele vai permitir essa operação bidirecional, que você pode mandar energia para a rede ou receber energia da rede. Então, ali, como vocês perguntaram, né, essa parte de degradação. Então, tem muito fator que pode gerar degradação no teu sistema. Então, tem que ter o cuidado, tem que ter a manutenção. Então, alguns fatores bem comuns que podem aparecer. Um deles é acúmulo de sujeira. Tem que fazer a limpeza ali periodicamente, tá? Então, não é só colocar e esquecer ali o teu sistema, tá? Então, a degradação, como é que elas funcionam? Ela sofre uma degradação de rendimento diminuindo de 1 a 2% ao ano. Isso é um valor médio, tá? Pode ser um pouquinho maior, pode ser um pouquinho menor. Depende da tua condição, do teu ambiente que você estiver trabalhando ali. Mas, em média, é isso. Ela vai ter uma diminuição de rendimento de 1 a 2% por ano. Então, muita coisa pode acontecer. Acúmulo de sujeira, você pode ter a descoloração das placas, você pode ter a degradação natural que vai acontecendo com o passar do tempo dessas células solares, você pode ter uma rachadura, imagine cai ali um tronco de árvore, cai alguma coisa, um vento, leva ali, tá uma chuva de pedra, falando assim, né? Então, pode danificar o teu sistema, então tem que cuidar com essas questões de rachaduras. Então, você pode ter também uma fratura no vidro, pode sofrer alguma forma de alguma batida, você pode ter pontos de aumento de temperatura, então isso vai degradando o teu sistema, então é chamado de hotspots. Pode ter algum curto-circuito na tua célula ou no teu módulo como um todo. Então, são as questões que mais vão diminuir a eficiência da tua célula com o passar dos anos, né? Mas, então, essas são as manutenções. Mas, assim, é bem mais simples do que fazer manutenção nos sistemas tradicionais. Beleza? Então, o ciclo de vida. Uma questão, assim, polêmica, não é bem polêmica, hoje em dia já se resolveu muito isso, mas algumas pessoas falam que para você produzir o módulo fotovoltaico, você gasta energia, você tem um gasto energético para produzir, mas de uma forma geral, a quantidade de energia que ele vai produzir é muito maior do que a quantidade de energia que é utilizada para fazer o painel. Então, você tem o chamado ciclo de vida da energia, né? O ciclo de vida da energia incorporado aqui. Espera aí, isso aqui é outra coisa aqui que saiu.
Então, aqui, uma desvantagem, né, uma das vantagens, o grande destaque do painel solar é que ele utiliza energia renovável. Tá? Então, é isso que eu estava falando agora. Para você fabricar esse sistema, ele vai consumir energia. Então, para que ele seja considerado um sistema energético, ele tem que produzir mais energia ao longo da vida útil dele do que foi necessário para construir o sistema. Então, de uma forma geral, isso acontece, tá? Mas é calculado o ciclo de vida, tá? Então, a energia total que é utilizada para fabricar, ela é chamada assim de energia de fabricação. Então, tá ali como E de fabricação. Então, o que acontece? Você tem um balanço que tem que ser feito, né? Quanto de energia, será que ele está vantajoso de ser feito? Será que ele é vantajoso de ser utilizado? Então, você analisa o ciclo de vida. Então, o que acontece? Quando seria o ciclo de vida do painel? Você vai ter a energia do teu insumo, essa energia vai ser uma soma, ó, dessa energia de fabricação, mais a energia de transporte, a energia para instalar, a energia para operar e da retirada do serviço. Então, essa é chamada energia do teu insumo. Então, você vai ter uma energia para pôr o teu sistema ali em funcionamento, tanto para construção, para transporte e todos os dados que eu falei. Só que ele vai ter uma energia que vai ser a energia que ele vai gerar. Então, se calcula o EPT, que é chamado o tempo de retorno financeiro da energia, que é o intervalo necessário de tempo para o sistema regenerar a mesma quantidade de energia que foi utilizada para criar. Então, o EPT é uma geração da energia, é uma conta, né, que você faz entre a energia de insumo dividido pela energia que foi gerada. Aí, você também pode calcular a razão de rendimento energético, que é a quantidade de energia que foi acima da utilizada para fabricar e ao tempo que ela vai produzir ao longo da vida útil. Vai ser lá, sei lá, 20, 25 anos, tá? Então, tem que se obter um resultado maior que 1. Mas isso se consegue com bastante tranquilidade. Só estou passando isso para vocês porque é feito um cálculo, né? Porque há aqueles que reclamam, que dizem, né? Ah, mas painel fotovoltaico você também vai ter um gasto para produzir, para gerar. Mas a quantidade, quando você calcular o ciclo de vida, ela vai ser maior que 1, de uma forma geral, a não sei que ele tenha sido mal projetado, quebrou o sistema e não teve uma vida útil longa, né? Se não acontecer nenhum fator externo, se consegue tranquilamente fazer o sistema e ele vai ser útil, vai ser rentável e vai apresentar uma quantidade ali suficiente. Deixa eu dar um pouquinho de água, sabe? Então, gente, como vocês, né, a maioria aqui é engenheiro, né, ou áreas afins, vocês sabem que os materiais, eles são condutores, semicondutores ou isolantes. A característica dos materiais fotovoltaicos, eles serem classificados como semicondutores, tá? Então, semicondutores, eles são os elementos que ele têm essa característica, eles são muito positivos porque eles conseguem fazer essa movimentação de elétrons, ele usa a energia solar e por meio dessa energia solar eles conseguem movimentar os elétrons. Então, são vários materiais que teriam essa característica, mas o que mais se usa na atualidade é o silício. Então, o material mais utilizado para a conversão de energia é o silício por causa da abundância. Que nem o selênio foi a primeira placa que foi feita, mas ele não é tão abundante quanto o silício na natureza. Então, o silício ele é considerado um semicondutor barato, o semicondutor tem essa característica de fazer essa transformação necessária ali. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre as características do painel fotovoltaico. Então, aqui a gente tem uma figura, né, como vocês já viram, aqui nós temos uma matriz. Então, ele é basicamente feito, pode existir algumas variações ali, mas a maioria dos sistemas tem mais ou menos esse teor aqui, ó, que é uma lâmina, né, de vidro. Esse vidro tem que ter baixo teor de ferro. Aí tem uma camada de EVA, que é o acetato de etilvinila. Aí tem as células fotovoltaicas, né, que tem a predominância de silício, com alguns outros materiais que são chamados de impureza, com feito algum tratamento químico com ele. E uma outra camada de acetato de etilvinila. Tá? Então, o painel semivoltaico, fotovoltaico, ele tem essa característica, ele vai receber a luz, essa energia do sol, ele vai converter em eletricidade. Essa é uma característica dos materiais chamados semicondutores. Então, a propriedade é isso, de você conseguir utilizar essa energia vai fazer os fótons sofrerem uma excitação, e vai fazer eles se movimentarem para a chamada banda de condução. Então, ó, quando o semicondutor é iluminado, ele é quebrado, ele quebra um estado de equilíbrio, ele tem um estado que ele está originalmente em equilíbrio. Ele recebe o fóton, a energia solar,
e vai fazer com que a valência dele seja alterada. O elétron vai se movimentar, ele vai para uma banda de condução, chamada banda de condução. Ele vai libertar da reação, vai quebrar a reação química, a ligação química que existe ali. Então, o teu sistema, ó, vai gerar uma diferença de potencial, né? Ele vai ter um acúmulo em cada um dos lados ali, tá? Então, essa diferença de potencial, esse acúmulo de carga, vai ter um lado com mais carga, que vai ser o carga negativa, né? O maior quantidade de elétrons vai ser o negativo, e vai ter um com ausência de elétrons, que vai ser o positivo. Então, vai gerar uma diferença de potencial. Isso vai fazer circular elétrons, que é a definição de corrente, né? Carga em movimento é corrente elétrica. Então, a partir do momento em que tiver energia solar incidindo, vai haver essa quebra do equilíbrio, a ligação química vai ser quebrada, fazendo esse movimento aqui acontecer, tá? Então, é isso que acontece, ó. Esses fótons de energia, a energia que vai chegar, vai ser superior ao band gap, esses materiais vão ter uma excitação dos elétrons, eles vão se movimentar pela banda de condução. Então, aqui você tem o teu sistema, ó, energia solar chegando, né, a radiação solar, você tem as zonas de ligação, ó, você tem o silício tipo N e silício tipo P. Então, ó, um vai ter o excesso de elétrons, vai ficar com uma carga negativa, o outro vai ter menos elétrons, vai ficar com a carga positiva. Então, a energia solar, ela faz esse desbalanceamento. Então, assim, você vai ter ali duas junções, ó, uma chamada do lado N e a outra P. Então, há um acúmulo. Então, veja aqui na figura, ó, no tipo P ali, na parte P, você vai ter um acúmulo de elétrons. Tá? Ele vai ser o lado negativo. E o lado N vai ter uma redução de elétrons. Vai tornar o polo positivo. Então, você vai ter uma diferença de potencial que vai fazer circular os elétrons. Então, existem vários semicondutores, existem vários tipos de silícios, né? Então, os mais utilizados são o silício cristalino, o silício amorfo hidrogenado, ou outros materiais, como o cádio, o índio, o galho. Só que esses materiais, eles são tóxicos, eles não são tão abundantes quanto o silício é na natureza. Por isso que eles são menos utilizados. Então, essas células do painéis solares, eles são lâminas cristalinas com diâmetros pequenininhos, tá? De 10 centímetros, a espessura varia de 300 a 400 micrômetros. Ele tem uma eficiência que é em torno de 15%. Hoje em dia, já se tem painéis que têm uma eficiência maior, até em torno de 30%. Só que o problema é esse. Encarece muito, porque eles põem materiais mais nobres, materiais mais caros, encarece o teu sistema, mas é possível ter uma eficiência maior. Tá? Então, os módulos, são vários parâmetros que tem em cima deles, né? Então, a potência nominal é um deles, a capacidade nominal em watts, produzida nos módulos de condução teste. Então, quando uma pessoa projeta um painel, quando você pega um painel com as condições, você tem que saber o seguinte, esse painel ele não vai ser utilizado na mesma condição que ele foi testado, porque eles são testados nas condições teste padrão, mas no campo, essas condições vão ser diferentes, elas vão variar de cada situação, então o engenheiro vai ter que analisar que vai ter ali um rendimento menor, tá? Então existe uma tolerância de energia, né, que você vai ter um sobre- um subdesempenho entre as condições padrões, tá? Então vai calcular ali a quantidade em watts, né, a potência nominal por pé quadrado, que é chamado de potência de saída, né, por pé quadrado de módulo. Aí tem a eficiência do módulo, que ela vai ser certificada para STC, Standard Conditions, né, que são as condições padrões, ou para fim de teste. Então, você tem que saber, quando você comprou um painel, pegou um painel, as informações são dadas para aquelas condições padrões. Aí são medidas as correntes de curto-circuito, né, que é a situação de corrente máxima, para a tua situação ali, para a tua matriz, tá? Então, com isso, você vai saber a amperagem dos fios, os fusíveis, os disjuntores, as características que você vai precisar. Vai precisar da tensão em circuito aberto, que é a situação em que não há carga, que ela é medida, essa informação que o fabricante vai te dar, ela foi medida na condição padrão. A tensão máxima do sistema, a tensão mais alta que você vai ter ali para você operar com segurança. Então, ali, você vai ter que fazer algumas ligações, precisar de uma tensão maior, né? Vai ter que ligar ali, em série, por exemplo, para você conseguir aumentar essa tensão. E o ponto de potência máxima, a corrente em potência máxima e a tensão em potência máxima. Então, essa aqui é uma curva típica de uma célula de silício, que é a mais utilizada ali. Então, você tem a corrente em amperes, a corrente de curto-circuito e a tensão de circuito aberto. Então, você tem ali a tua variação. Conforme, né, estiver variando a tensão, você vai ter a quantidade de corrente que vai estar variando. Então, você consegue alterar um pouquinho essas condições associando os teus sistemas. Você pode colocar painéis em série ou painéis em paralelos.
Tá? Então, os arranjos desses painéis, elas podem ser feitos dessas duas maneiras, tanto chamado em série ou paralelo. Então, o arranjo em série vai ter a mesma corrente, a soma das tensões. O arranjo paralelo, né, vai somar as tensões, né? Vai manter a tensão e vai somar as correntes ali, tá? Então, aqui o arranjo em paralelo, ó, por exemplo, você mantém a tensão, mas você consegue uma soma das correntes, então você consegue uma corrente maior. Então, respondendo aquela pergunta que foi feita aquela hora, não sei se foi o Fabiano que perguntou, não lembro quem falou, se eu preciso, a energia é igual, ela é igual, você vai ter que fazer um projeto para saber quantos você vai precisar, você vai ter que associar em série, em paralelo, depende do teu sistema que você vai trabalhar. Então, o projetista vai ter que se ligar em relação a isso. Tá? Então, na tua associação em série, a corrente vai ser a mesma, mas você consegue somar a tensão, então você pode conseguir uma diferença de potencial maior. Tá? Então, ali, como eu falei, os painéis solares, você vai receber as informações do fabricante, mas eles vão ser feitos nessas condições, com uma radiância de 1000 watts por metro quadrado, uma temperatura de 25 graus e a massa de ar 1,5. Então, a tua situação real, a tua situação de campo, ela vai ser diferente. Tá? Então, você pode ter situações ali que você não vai trabalhar dessa forma, tá? Agora, usualmente você vai ter uma tensão ali por painel, como a gente pode ver ali no gráfico aqui, ó, né? Uma situação aqui, ó, você vai ter uma tensão de circuito aberto, você vai ter uma tensão de operação, tá? Então, essa tensão de operação, ela vai estar ali entre 46 e 48 volts. Essa faixa, se tiver incidindo uma radiação de 1000 watts por metro quadrado, senão a situação real vai ser diferente. Gente, basicamente, essas são as informações principais aqui dos painéis fotovoltaicos da energia aqui. Então, vamos fazer o seguinte.